Meus amados, o tempo de Deus, ele é diferente do tempo para nós. Deus não está no tempo, ele é atemporal. O tempo conta para nós, por isso, para Deus, quando a palavra de Deus diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, o que ele está dizendo aqui é que Deus não está, é atemporal, ele não está no tempo como nós. As horas, não tem um relógio divino no céu contando os minutos e horas. Mas o tempo de Deus para nós é hoje. Ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, não é amanhã ou foi ontem, é hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E eu vou dizer para vocês algo importantíssimo sobre o tempo. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Mas já viram como é difícil ter comunhão com Deus? Já perceberam isso? Porque comunhão está ligado ao amor. Quando você ama alguém, o tempo sempre é curto. Você fica horas junto, e o tempo passa que você não vê. Quando menos espera, o tempo foi e você não falou todas as coisas. É isso ou não é? Por que nós temos dificuldade de comunhão com Deus? Porque nós falamos que amamos a Deus, mas de coração nós não o amamos. Quando você ama, o tempo sempre é curto. Agora, por que nós não passamos tempo com Deus? Porque primeiro não amamos a Deus. Por que não amamos? Porque não o conhecemos. Nós não o conhecemos. E por que não conhecemos a Deus? É porque primeiro nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Se eu perguntar para muitos de vocês, quem é você? Só dizer teu nome. Isso não diz quem é você. Isso não conta a tua história. O teu nome é uma forma de você ser identificado. Teu CPF, tua identidade. Isso não diz quem é você. Nós não nos conhecemos. E em virtude de nós não nos conhecermos, nós não podemos ter intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso Pai. E se você não se conhece, você não reconhece o teu Pai. Não reconhece. Vamos ver o que diz as Escrituras a respeito. Tem um texto interessantíssimo. Lá no Gênesis. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Livro do Gênesis, capítulo 1. Vamos ver se conseguimos encaixar aí um entendimento sobre isso. No ato da criação, Deus fez uma coisa fantástica. No versículo 11. Projeta aí da show, por favor. Olha só. Lhe diz assim: e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Rodrigo, vem cá, Rodrigo, por favor. Sobe aqui. Você. Vem cá. Ô Rodrigo, assim como eu, é colono, agricultor. Fechou? Somos agricultores. Só que a diferença é que ele é agricultor que trabalha. Eu só sou de nome. Ele trabalha. Mas, Rodrigo, me diz uma coisa, cara. Você planta o que na tua terra? Milho, mandioca, de tudo. Tá. Planta os teus vegetais lá, né? Muito bem. Eles produzem sem terra? Não. Não produz? Não. Nada? Nada.
E tem como você plantar lá na tua calçada, alguma coisa assim, e ele vai produzir? Não. Tu pode plantar dentro d'água? Não. Não. Se tu plantar no riacho, vai produzir? Não. Tem que ter terra. Terra boa. Já parou para pensar por quê? Para produzir, precisa Por que enraizar. terra? Que precisa enraizar. Porque Deus disse, produza a terra. A palavra de Deus, ela manda, Rodrigo, a terra produzir os vegetais. A terra. Quando você arranca um vegetal da terra, o que acontece com esse vegetal? Morre. Sem chance. Sem chance. Vai morrer. Vai. Por quê? Porque ele precisa da terra. Perfeito. Muito obrigado. Lógica. Faça esse teste, você que tem a tua cebolinha plantada no vasinho, vai lá e arranque ela do vaso. E diga, eu vou fazer uma oração e vou molhar essa aqui fora do vaso, porque eu tenho o poder da mente e essa planta vai viver. Não vai, ela vai morrer. Porque existe uma palavra de Deus sobre isso. Deus disse, produza a terra. Vou ler o texto de novo. Olha, disse Deus, produza a terra. Erva verde, há uma palavra de Deus sobre isso. Erva que dê semente, frutífera, ou seja, todo tipo de vegetal, segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra. E foi assim. Ponto final. Existe uma palavra de Deus sobre isso, Rodrigo. Por isso que os vegetais não crescem fora da terra. Ah, mas existe a hidroponia. Já sei que alguns ligeiros estão pensando aí. Ah, mas tem a produção com hidroponia. Beleza. E o que tem na hidroponia? Todos os nutrientes que tem na terra. Tira os nutrientes da terra, da hidroponia, eu quero ver se a água produz. Se o H2O produz vegetal. Não produz. Mas aí Deus continua a obra da criação. Vamos lá para o Gênesis de novo. Aí, diz o versículo 12, coloca o versículo 12, por favor. Ouve a ordem, olha, e a terra produziu erva, dando semente, enfim, foi uma maravilha. Agora, Deus continua. No versículo 20, ele dá outra ordem. Por isso a palavra de Deus, ela não é para ser discutida. A palavra de Deus é para ser obedecida. Integralmente. E olha o que ele diz. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sob a expansão dos céus. Deus criou aqui então, versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e todas as aves do céu. E Deus viu que isso era bom. Olha só, Deus criou os peixes. Ao contrário dos vegetais, Deus ordenou a água. Produza os peixes aí. Jackson. Vem cá, Jackson. Sobe aqui. Vem cá, rapaz. Que quieto. Eu vou aí, então. Venha, vem cá. Esse é o Jackson. Eu chamei ele esse dia do apelido, ele não gostou. Então agora eu vou chamar de Jackson. Jackson, você já pescou algum dia? Já pesquei. O que tu pescou? Está ali sentado ali pescando. Você é um bom pescador. Tu viu? Foi boa, né? Foi boa. Eu imaginei que você ia morrer de depressão, mas tu superou. Eu superei. Né? Deus foi bom contigo, cara. Deus sempre faz maravilhosamente mais do que nós merecemos. Amém. É isso, né? Mas, o Jackson, me diz uma coisa. Além desse peixão que você pegou, o que mais? Pesquei já vários. O que, por exemplo? Traíra, dourado, pintado. Já foi direto na traíra, cara? Já foi direto. Escuta, e como é que foi? Você tirou o peixe d'água, é isso? Mas olha o rede, tá, Rafa? Covo. Covo? Opa, Foi bom, lindo. coisa de índio. O Coisa. Vomir aqui pediu para ajeitar um covo. Mas o Vomir não é índio. Não, Vomir não. Não sabe pescar. Não sabe nem o que é covo. Não vai nem saber usar o covo. Não. Mas quando se tira o covo lá da água, a água sai toda dentro. Aquele barulhão de água, é isso? Como é que é o barulho? Ah, tá. É isso aí.
E os peixinhos ficam lá pulando dentro d'água. Você tira ali na bacia, está aquele bicharedo todo ali, aqueles peixes ali. É isso? O que vai acontecer com eles? Vão alçar voo e vão voar? Não, não, não. Por quê? Ah, não tem como, né? O que vai acontecer? Vão viver quanto tempo? Há pouco tempo, a natureza deles é na água. Na água. Por que, índio? Já parou para pensar? Por que não na terra? As galinhas, os porcos, as vacas, as ovelhas, tudo vivem bem na terra. Por que os peixes não? Agora, porque é uma ordem, né? Índio, velho. Já é inteligente. Existe uma palavra de Deus para os peixes. O lugar de vocês é na água. Se sair da água, morre. Se tiver o seu vegetal sair da terra, morre. Concorda? Sim. Muito obrigado. Vai cuidar do teu peixe. Existe uma palavra. Quando a palavra de Deus é liberada, há um poder nessa palavra. E se você fizer contrário à palavra, tu vai ter problemas. Seríssimos, difíceis. Deus parou por aí? Não. Deus criou os vegetais. A terra é o lugar de vida. A vida de vocês está na terra. Deus criou os peixes. A vida de vocês está na água. Se sair da água, morre. Se sair da terra, morre. Mas agora Deus continua a obra de criação. Versículo 29, por favor. 26, perdão. 26. 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o está em Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem não tem Deus, ele tem nome de quem vive, mas está morto. E às vezes a pessoa, o ser humano não entende, não compreende. Ele está desligado de Deus, está afastado de Deus, e não entendeu ainda a razão. E ele corre, vai em busca de recursos. Não adianta, meu irmão. O peixe, tu pode colocar ele num balde d'água. Ele vai respirar um pouquinho ali ainda, daqui a pouco vai morrer, porque o oxigênio vai acabar e ele vai morrer. A plantinha, quando sai da terra, tu pode até pôr num balde d'água, molhar. Dura uns momentos, uns dias, né, Rodrigo? Mas ela vai morrer. Está fora da sua natureza. Está fora da sua inspiração, de onde lhe vem a vida. Assim é o ser humano. Quanto tempo faz estar longe de Deus, meu irmão? Quanto tempo afastado de Deus? E você acha que vai ter vida em si mesmo? Você não se conhece. Você não sabe quem você é. Aí fica apavorado. Tu busca a vida em algum lugar. Busca a relevância em algum lugar. Mas esqueceu, não adianta, você está cortado da energia, da fonte vital. Está cortado de Deus. Pode buscar. Você até pode buscar em subterfúgios o recurso para você. Tu vai durar. Tu vai sobreviver. Vai ter uma sobrevida de algumas horas, alguns dias, mas tu vai morrer. Tu está fora, a tua energia vital foi cortada. Deus não está em você, você não está em Deus, está cortado. Aí você passa pela existência, mas não tem vida. Precisa se conhecer. Enquanto nós não nos conhecermos, nós vamos passar pela existência e não vivemos. Você precisa estar ligado em Deus. Saber o que Deus tem para você. Você tem que saber quem sou eu. Quem sou eu? A vida para muitos é uma corrida maluca, uma coisa de louco, como se houvesse um rolo compressor atrás de você.
Mas essa vida, ela pode transformar-se em uma caminhada emocionante, uma coisa gostosa, uma coisa boa de se viver, com um propósito a ser cumprido, e principalmente com um legado a ser construído. A perguntinha que eu faço para você: nessa caminhada da vida, onde você está? Não estou falando aqui de faixa etária e nem de localização geográfica, mas onde você está nesse propósito? Em que local você está? Afinado com o propósito da tua vida ou desconectado? Andando conforme a vontade do Criador, ligado a Ele, ou desconectado do Criador, afastado de Deus? Onde você está? Primeiro tem que saber quem eu sou. Segundo, onde eu estou? Onde eu estou nesse propósito? Que ponto? Aonde eu cheguei? Como eu estou vivendo? A pergunta é: onde eu estou? Nem sempre o momento da vida, o hoje, aquilo que nós vemos em Hebreus, o tempo de Deus é hoje. Nem sempre o hoje, ele é designado pelas experiências que nós vivemos, pelo passado. Experiências boas ou ruins. Muitas coisas podem influenciar e determinar esse hoje, que é o tempo de Deus. Qual é o tempo que você está vivendo na tua vida? É o hoje ou você está vivendo ontem, ou antes de ontem, o teu passado, carregando as agruras do passado sobre a tua vida? O que você está vivendo? Vai vendo hoje, o agora? O importante é você definir o momento em que você está vivendo. O que Deus preparou para você, o agora, para você definir e decidir para onde você irá. O que precisa ser feito agora e para onde você irá no futuro pelas suas decisões do agora. O tempo é hoje. Vamos pensar um pouquinho. Para você se conhecer, temos que entender alguns princípios. Você pode ter planejado a tua vida para 2023. Pode ter feito um planejamento, e eu espero que tenha. Eu, sinceramente, não planejo. Meus planejamentos são a longo prazo. Olho lá na frente. E por aqui, vamos andando, pela misericórdia do Senhor, hoje. Mas você sabe qual é o planejamento de Deus para você? Existe um plano de Deus para a tua vida. Você não está aqui nesse mundo por acaso. Você não é obra do acaso. Existe um projeto de Deus. Existe algo que Deus planejou para você. Deus planejou. Existe algo que Deus planejou para você. Há um planejamento do Criador para você. Deus olha os nossos planos e Ele observa. Um projeto, mais outro, mais outro, mais outro. Quantos projetos você fez na tua vida? Quantos se realizaram e quantos faliram? Já parou para pensar? Quantos projetos falidos na tua vida? Porque você nunca consultou ao Senhor, nunca consultou a Deus sobre esses projetos. Agora Deus tem um projeto para você. E vou falar sobre a realidade da nossa vida. A realidade da nossa vida, ela é bem mais interessante do que nós pensamos. Quer ver onde é que está? Romanos 3:23. Projeto, por favor. Talvez você nunca ouviu essa palavra. Romanos 3:23. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte. Vamos repetir após mim. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. De novo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, vamos pôr pressão nesse pulmão. Porque todos pecaram. Mais forte. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus.
Temos algum professor de língua portuguesa ou professor aqui? Formado em letras com habilitação em língua portuguesa, alguém? Alguém, então, que entenda a língua portuguesa, gramática, pode me dizer essa palavra todos? Qual é a abrangência dela? Hã? Está lá? Por favor, Neiva, o que é? Todos, abrange o quê? Todos. Bem explicado. O que fica fora dessa palavra todos? Nada. Então significa que você e eu somos parte do todo. Correto? Vamos parafrasear o texto? Então vamos lá. Diga. Porque eu pequei. E em decorrência disso, fui destituído da glória de Deus. Temos alguém que exerce cargo comissionado, é? Municipal, estadual, federal? Alguém que exerce cargo comissionado? Não? Temos. Leuze, por favor, vem cá, Leuze. O Leuze é secretário de Segurança Pública de Chapecó. Por isso a cidade de Chapecó é segura, né, Leuze? Estudamos juntos, trabalhamos juntos, o cara é o cara. Leuze, quanto tempo tu está investido no cargo? 3 anos. 3 anos. Lembra a data? É 4 de janeiro de 2021. Muito bem. Boa, tá bom de memória, hein, Leuze? Tá bem, cara. Lembra da cerimônia? Levemente. Tem o diploma, o certificado de diplomação? Tenho. Me diz uma coisa, qual é a tua função mesmo, teu cargo e função? Diretor de Segurança Pública de Chapecó. Muito bem. Eu posso ser destituído hoje do cargo de diretor de Segurança Pública de Chapecó? Você não, mas eu posso. Por que eu não posso, Leuze? Porque você não é o diretor. Por que eu não sou diretor, Leuze? Porque você não foi investido desse cargo. Pode sentar, muito obrigado. Passou na prova, está aprovado com louvor. O que o subtenente Leuze acabou de nos informar aqui é o seguinte, com muita propriedade. Ninguém pode ser destituído de algo que não foi empossado, que não foi instituído. Vamos reler o texto? Vocês vão ver que esse texto agora vai brilhar diferente. Olha lá. Porque eu pequei, em decorrência do meu pecado, perdi a glória de Deus. Fui destituído da glória de Deus. Agora, guardem bem esse versículo, projeta para mim, por favor, da Tachou, Romanos 6:23. Vamos ver o que diz ali. 6:23, olha só. Antes nós vemos, porque eu pequei. Agora vamos ver o que é esse pecado. Agora Paulo diz aqui no 6:23, diz, porque o salário, o que é salário? Salário é pagamento. É enfim, a prebenda aí, né? Então, porque o salário do pecado, o pagamento, o resultado do pecado é a morte. Então agora vamos pensar aqui, ó, porque eu pequei, eu fui destituído, ou seja, eu morri espiritualmente, eu me afastei, o afastamento da presença de Deus. Em virtude do meu pecado, eu estou afastado de Deus. Eu sou morto para Deus. Morto. Mas aí Paulo coloca no próprio texto a saída. Ele diz, o resultado daquele pecado que eu cometi, que me afastou da presença de Deus, foi a morte. Eu morri por causa disso. Morri, me afastei, fui afastado da presença de Deus. Mas agora ele fala assim, ó, mas o dom. Você sabe o que é dom? Presente. Dom é um presente. Agora Paulo fala, vamos parafrasear, mas o presente, está quase redundando aqui, né? O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vejam bem, Deus coloca aqui para nós o seu grande projeto. Qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? O projeto de Deus para a nossa vida não é, minha querida irmã, meu querido irmão,
que você fique nesse mundo, ganhe muito dinheiro, e você deixa um legado financeiro, dinheiro aí para a quarta, quinta geração dos teus descendentes, não precisar trabalhar, viverem à forra. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus para você é que quando terminar essa existência, quando terminar essa vida, você volte para Deus reconciliado com Ele. E seja novamente introduzido na glória de Deus, reconciliado. Isso é o projeto de Deus para você. Esse é o projeto. Que os destituídos sejam reinstituídos. E Ele providenciou todos os meios. Todas as formas para que isso aconteça. Todas as formas. Agora você começa a entender por que você é um cara certo, um cara correto, tu trabalha, tu cumpre as suas obrigações, faz tudo certinho, mas tem aquele descontentamento dentro de você. Cara, você está descontente. Aquela coisa que diz, falta algo. Você não sabe o que é, mas tem aquela voz, aquele grito silencioso lá no teu interior que diz, não está certo, está faltando alguma coisa, algo está fora do lugar, preciso de alguma coisa. Não tem aquele grito, você olha para você e diz, puxa, mas o que está acontecendo comigo? Eu sou cumpridor dos meus deveres, eu faço tudo certo, eu não engano ninguém. Mas lá no teu interior, aquela voz que não cala. Falta algo. Sabe o que falta em você, meu irmão, minha irmã? Vida. Vida. E alguns daí dizem, bom, chegam os amigos, né? Tipo os amigos de Jó. Chegam os amigos e dizem, amiga, você tem que aproveitar a vida. Você está infeliz porque você não está aproveitando a tua vida. Os amigos, né? Vai para gandaia, cara. Aproveita a tua vida. Curta a vida. Não, meu irmão. Não. Quando você está dirigindo, tem uma luz no painel do teu carro, que ela tem o desenho de uma bombinha de combustível. E ela começa a piscar. Começa a piscar. E você começa a apavorar. Uma vez, nós estávamos falando do Uruguai, Baltazar. Eu estava voltando com o meu azulão, né, de Montevidéu, com a família. Lembra daquela, Preta? E eu passei em Chuí, no Uruguai, atravessei a fronteira. E eu, pela primeira vez, estava passando por aquela rodovia, eu nunca tinha passado lá. É acostumado aqui em Santa Catarina, cada 100 metros tinha um posto de combustível. Aí eu passei do lado do Brasil, tinha o Chuí também, Chuí brasileiro. Aí dei uma olhada no tanque, meio tanque, cara, não vou parar, eu vou abastecer no próximo posto. E vim. Rapaz. E baixou para 3/4, cara, e eu comecei a me apavorar. E deserto, tu não via nada, não via uma bodega que fosse para você chegar e comprar 1 litro de cachaça para misturar na gasolina, para andar mais um pouco, nada. Não tinha jeito. E o Vector desesperado, ele estava desesperado, já que a luzinha, né? E não aparecia mais nada, digo, meu Deus, e aquele desertão, sabe? Só via só estrada e gado para os dois lados. O desespero que pega. E nessa hora, meu amigo, não adianta você querer curtir o veículo. Não adianta. O que você tem que fazer? Tu tem que reabastecer. Ou tu vai ficar na estrada. A nossa vida é assim também. Quando você sente que a tua luz do desconforto começou a piscar, não adianta você querer curtir a vida que está terminando, meu amigo. Acabou o combustível. Não tem mais. Vai curtir o quê? Você precisa de reabastecimento. E o reabastecimento da alma humana, assim como o vegetal é na terra, assim como o peixe é na água, você só reabastece a tua vida espiritual em Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Não existe milagre. Não adianta passar pelo corredor de fogo.
corredor de fogo não vai fazer nada para você. Não vai te ligar a Deus. Não adianta comprar um amuleto, uma santinha e pendurar na tua porta. Não adianta plantar lá umas ervas milagrosas, espada de São Jorge, sei lá o que, arruda. Colocar um elefantinho lá para dar sorte, uma coruja. Nada, meu irmão. Isso é mandinga. Não adianta levar um óleo ungido para a tua casa. Não adianta levar uma vassoura ungida. Não vai dar resultado nenhum. Isso é mandinga, é bruxaria. Não vai fazer nada. Não está dormindo à noite. Não consegue dormir. Vou comprar uma fronha ungida lá do apóstolo fulano de tal. Que devo dormir bem. Meu irmão, nada disso adianta. Você tem que se ligar à tua origem. Qual é a origem? O teu problema é distanciamento de Deus. Só isso. Simples assim. Simples desse jeito. Distanciamento de Deus. Assim como o peixe fora d'água vai morrer, você longe de Deus vai morrer. Espiritualmente. Tu vai morrer. Não tem outro jeito. Não tem ritual. Não tem religião que te salve. Não tem religião. Não tem o que alguém possa fazer por você. Você tem que se ligar à fonte da vida. Assim como para o vegetal é a terra, para o peixe é a água, para você é Deus. Se você não estiver ligado a Deus, você está perdido. Tem que se ligar à fonte da vida. Essa é a energia vital para você. Você entendeu? Não é uma religião que vai resolver o teu problema. Pastor, eu sou religioso, tenho a religião dos meus pais. Nasci, cresci, fui batizado, crismado, ou sei lá o quê. Não interessa. Isso não adianta nada para você. É a fonte da vida. E a fonte da vida é Deus. É Ele. Capite? Vamos lá então. O projeto de Deus, então, primeiro, é que você seja religado a Ele. É que você seja religado. Se você não for religado a Deus, teus projetos falharam todos. Todos, absolutamente. Agora, fora disso, existe o projeto coletivo. O individual de Deus para nós é que você se salve, que eu me salve. Agora, uma vez salvo, entra o projeto coletivo. O projeto coletivo está em Marcos 16 e 15. Olha o que diz ali. Esse é o chamamento, é o mandamento coletivo. Depois de você salvo, tu tem essa obrigação. Repita após mim, por favor. Vamos trocar o lhes pelo me. Disse-me Jesus. De novo. Jesus me disse. Vá por todo mundo. Prega o evangelho a toda criatura. De novo. Jesus me disse. Devo ir por todo mundo. Vou por todo mundo. E prego o evangelho a toda criatura. Esse é o projeto de Deus para a tua vida, meu irmão. Minha irmã. Esse é o projeto. Não é você enriquecer. Não é você ser um homem ou uma mulher influente. Não é você ter 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. O projeto de Deus é que se vá a todos os lugares e pregue o evangelho a toda criatura. Esse é o projeto do Criador. Ponto final. Mas eu não concordo com isso. Pode não concordar, você é livre. E eu nem vou discutir as suas razões. Agora, esse é o mandamento do Senhor. É o grande chamamento. E o bonito disso tudo é que você pode participar do plano de Deus. Por isso foi ligado a Deus. Você pode participar do plano de Deus para a salvação do mundo. Olha que coisa linda. A missão está em todo lugar onde há gente que não conhece Jesus. Ali está a nossa missão. Ir e pregar. E qual é o evangelho? Pastor, mas eu tenho que fazer um curso teológico, uma faculdade antes para me aprontar. Não. Precisa, Baltazar? Não, né? Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. Testemunhas. Testemunha.
Diga, eu fui chamado para ser uma testemunha. Temos algum advogado aí? Advogados? Ninguém? Ô, Thaís, vem cá, Thaís. Thaís quietinha ali, ó. Chega aí. A Thaís vai nos ajudar. Vamos subir aqui, Thaís, que daí vai ficar melhor para o povo te ver. Thaís, você é advogada, você atua em que área? Eu atuo na área trabalhista empresarial. Muito bem. Você faz muitas audiências de fora? Muitas, todos os dias. E você precisa de testemunhas nas causas que você pega lá, não? Muitas testemunhas. O que fala? O que fala uma testemunha? Ela fala a verdade. Ela fala o que ela viu, o que ela ouviu ou o que ela sabe. Então a testemunha não pode inventar nada? Não. Alguém para testemunhar precisa fazer algum curso específico? Nenhum curso. Faça o seu testemunho, então. Totalmente. Somente ter vivência do fato. Só vivência. Muito obrigado. Deus te abençoe. Olha só como é fácil. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas. O que Jesus nos chamou para fazer é algo simples, tranquilo, básico. Básico. É aquilo que você experienciou com Deus, partilhar com outros. Esse é o grande projeto de Deus. Agora vejam bem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho de Jesus não é o que nós estamos vendo por aí. O evangelho significa boa notícia. Uma boa notícia. Para você entender uma boa notícia, você tem que saber qual é a má notícia. A má notícia é Romanos 13:23. Que toda essa humanidade que está aí está encerrada debaixo do pecado e destituída da glória de Deus. Ou seja, condenada ao inferno. E o evangelho, a boa notícia? A boa notícia é que todos esses condenados e destituídos não precisam ir para o inferno. Deus abriu uma porta para reconciliar todos e trazê-los de volta à casa paterna reconciliados. E a porta chama-se Jesus. Esse é o evangelho. Que dificuldade tem em compartilhar isso? Não é um ritual. Vamos fazer um corredor de fogo, tapete de fogo, sei lá o quê. Nada. Nada. Absolutamente nada. Paulo disse 6:23 de Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, meus amados, vamos em frente, porque tomaram todo o meu tempo hoje, praticamente aqui. E eu não quero, só tenho 15 minutos mais. Pense um pouco. Já parou para pensar por que você está nesse mundo? Por que você está aqui? A razão da tua existência, será que é você trabalhar todos os dias e pagar boletos? E trabalhar mais e pagar mais boletos? E fazer mais dívidas e pagar mais boletos? E trabalhar mais para pagar mais? Será que essa é a razão da tua existência? Está vivendo para isso? Meu irmão, irmã, se a tua vida consiste nisso, trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta, você está morto. Tu não tem vida. Tu não entendeu a razão de viver. Você está fora do Criador. Você é aquela planta arrancada, com a raiz no sol. Tu é aquele peixe fora d'água.
Você é aquele ser humano afastado de Deus. Você não tem vida. Você não entendeu a tua existência. Que legado você deixará para as próximas gerações? Que legado? O que é um legado? Vamos ver. A visão do futuro que você tem, ela vai dizer para onde você vai, que tipo de vida terá, o que conquistará e, finalmente, o que deixará. Isso é legado. Uma pessoa pode ter muitos recursos à mão, grande conhecimento, patrimônio. No entanto, se não tiver visão fundamentada em Deus e na sua palavra, desperdiçará seus recursos, tanto financeiros quanto intelectuais, todos, e não realizará nada significativo, e muito menos deixará um legado para quem quer que seja. Alguns chamam de herança. Eu gosto de falar de legado. O que determina a nossa posição de futuro não é a nossa posição e nem a possibilidade de nós ganharmos muito dinheiro, nem mesmo o que amigos e conhecidos possam dizer, mas é o que está em nosso coração, aliado ao desejo de fazer o bem a outras pessoas, fundamentado nas Escrituras, que nos leva a mudar de atitude. O que é um legado? É a marca que nós deixamos com nossa vida, na humanidade ou na vida de outras pessoas. O que você fizer, seja relevante para outras pessoas, isso será o seu legado. Aquilo que for relevante para outras pessoas. Quando olhamos para as Escrituras, nós encontramos um homem que tinha intimidade com Deus. Enoque. Ele deixou esse legado de intimidade. Quando precisamos de um exemplo de integridade, nós encontramos nas Escrituras um José, um Daniel, exemplos de integridade. Quando precisamos um exemplo de um homem humilde, quebrantado, nós encontramos um rei prostrado aos pés do Senhor, Davi, quebrantado diante do Senhor. Olha o legado, ainda hoje seguimos o seu exemplo. Quando precisamos de alguém que nos inspire pela singeleza da sua alma, nós encontramos o discípulo João, o discípulo amado pelo Senhor. Quando nós buscamos alguém que tenha conteúdo, disciplina, coragem, nós encontramos um apóstolo Paulo. Isso é legado. E nós? E nós? Quando nós partirmos daqui, e lembre-se, todos nós partiremos. Eu e vocês, cada um por sua vez. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará mais nesse mundo. Nenhum de nós. Eu estou falando 100 anos porque temos bebês aqui. Ninguém. Todos nós já partimos. E o teu legado? Qual é? O que
a sua personalidade, seu caráter, a sua forma de pensar. Você tem que entender isso. Isso vai dizer quem você é. Teu posicionamento. Primeiro, tem algumas coisas que vão te ajudar na construção desse legado. Primeiro, a tua fé. A tua fé. Quando olhamos para os problemas que nós enfrentamos, e você está aqui provavelmente essa noite, tem sérios problemas em alguma área. Quando olhamos para os problemas, deixamos de ter fé. Nós nos assustamos em meio às dificuldades da vida. Olha só, você tem uma perspectiva quanto ao futuro. Mas para atingir essa perspectiva, você tem uma série de problemas. Empecilhos. Verdadeiras montanhas que têm que ser removidas. Gigantes que têm que ser derrubados. Mas quando você foca para esses problemas, você deixa de ter fé. E passa a agir na força do braço. E aí as Escrituras vêm e nos detonam. Ela diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Por quê? Se você não agrada a Deus, você corta a tua energia vital. Tu corta. É o peixe fora d'água. É o vegetal arrancado. A fé é o que nos conecta a Deus. Sabia, Galeto? É a fé. Se você não tem fé, você está desconectado de Deus e não tem vida em si mesmo. Acabou. Olha só, aí você começa a olhar para o teu problema, para a tua dificuldade. Você deixa de crer em Deus. Deixa de acreditar no Senhor. Deixa de entender que Ele é o provedor. Que para o Senhor dar a vitória, tanto faz o número de guerreiros. Com muitos ou com poucos, a vitória virá. Mas você olha para o problema. Você olha para o empecilho. E não agrada a Deus. Quando Deus se desagrada de você, a tua energia vital foi cortada. Você vai viver aí num certo tempo, mas daqui a pouco você está morto. Fé. Fé. O que é fé? Eu sei que vocês vão lá para Hebreus 11:1, vocês vão dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. E está correto. Mas a fé cristã, ela não é algo vago. Não é simplesmente ser substantivo abstrato, Leuze. Não. A fé cristã, ela se fundamenta em uma promessa de Deus. Ela precisa estar fundamentada em uma promessa. Dada uma devida promessa, você se apega a ela pela fé. E quando você se apega a essa promessa pela fé, você afasta toda e qualquer forma de temor da tua vida. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, de medo. Medo não combina com a nossa energia vital. Deus. Mas diz que Deus nos deu espírito de ousadia. O que é ousadia? Quem quer me dizer o que é ousadia? O que é uma pessoa ousada? Não é aquela destemperada, aquela que faz as coisas de qualquer jeito, troca os pés pelas mãos, não. Ousadia é você conhecer a promessa de Deus, se apegar a ela pela fé e agir, se comportar, falar, andar e agir como se já
tivesse se concretizado a promessa na tua vida, mesmo ainda não tendo sido concretizado. Isso é ousadia, é você se portar como vencedor, é você se portar como aquele que já recebeu. Isso é ousadia. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Vou pegar o Rodrigo de novo como exemplo, pode ficar aí, Rodrigo. Imagine só, o Rodrigo está fazendo uma lavoura de milho para fazer silagem para suas vacas de leite. Muito bem. E ele faz uma oração de Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma boa colheita de milho. Milho de qualidade, 3 espigas de milho por pé. Suficiente assim, Rodrigo? Tá bom, tá de bom tamanho, beleza. E ele tem fé que Deus, na próxima colheita, vai lhe dar uma boa colheita de milho. Mas ele tem que ser ousado. Ele tem que saber, ele olha o seu, como é que chama aquele depósito que você faz lá para guardar, como é que é aquilo? Silo. O seu silo. Bom, ele tem que ser ousado. Bom, eu fiz um pedido para Deus, eu nem plantei o milho ainda, mas eu já vou fazer o meu silo, porque vai vir uma colheita aí fantástica, eu tenho que ter lugar para guardar o meu milho. Isso, Rodrigo, é ousadia. Ousadia. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você quer uma promoção na tua empresa? Seja ousado, meu irmão. Qual é o cargo que você almeja na tua empresa? Seja ousado, já atue agora como se fosse. Atue agora. Isso é ousadia. Atue como se fosse. Que cargo você almeja lá? Atue como se fosse. Tu tem algum problema? Está pedindo algo para Deus? Se comporte com ousadia. Haja já como se tivesse recebido isso do Senhor. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quer construir um bom legado? Seja um homem de fé. Seja uma mulher de fé. Entendeu, Guga? Seja ousado. Seja ousado. É impossível você agradar a Deus se não tiver ousadia. Depois, outra coisa que você tem que praticar é gerenciar bem o teu tempo. Quer construir um bom legado? Use bem o teu tempo. Como você tem usado o teu tempo? Com coisas produtivas, coisas boas. O tempo, meus irmãos, é o único patrimônio que nós temos aqui nesse mundo, o tempo. Quando nós nascemos, já estamos cronometrados. Você não vive todo dia, você perde vida todo dia. Entenda? Nós já nascemos cronometrados. O tempo está correndo. No que você usa o teu tempo? De forma produtiva? Para deixar um legado? Ou você perde o teu tempo? Como você tem usado? Como tem sido? Quantas horas você joga fora do teu tempo por dia em coisas que não edificam, que não ajudam em nada, que não fazem nada, que não somam em nada? Você não está sendo ousado, está sendo usado. Muito bem. Errei de rascunho aqui. Fé, tempo. Terceiro, dinheiro. Investimos dinheiro em tantas coisas. E quando falamos em investir na nossa vida cristã, criamos um preconceito imenso a respeito desse assunto. Um terrível preconceito a respeito disso. Precisamos sim investir na nossa comunhão com Deus. Investir no nosso relacionamento com o Senhor. Investir na nossa vida cristã. Para aprendermos mais sobre a palavra de Deus e sermos mais capacitados para ajudar e ensinar os nossos irmãos em Cristo e não sermos enganados por falsos ensinos. E para partirmos para o encerramento, quer construir um bom legado?
Você tem que ser persistente. O que é persistência? O que é persistência? Entenda uma coisa. A persistência está intimamente ligada à disciplina. Temos alguns alunos do curso de obreiros aí? Vem cá então, Natan. Natan, um dos nossos alunos do curso de obreiro, nos reunimos toda manhã às 6 horas aqui para estudar. 3 pontos, 3 qualidades inegociáveis do obreiro. Fala aí a primeira. Hierarquia, disciplina e lealdade. Falou as 3, beleza. Hierarquia, o que é? Hierarquia é você saber respeitar o comando e saber o teu lugar dentro da organização. Disciplina. Você se autopoliciar em todas as coisas que for fazer. Fidelidade. É você ombrear os seus colegas que estão próximos a você. Muito bem, pode sentar. A persistência está intimamente ligada à disciplina. Disciplina. Se você é um homem indisciplinado, tu não vai alcançar nada na tua vida. O teu legado será um legado de fracasso. Um legado de derrota, porque você é indisciplinado. A persistência está ligada à perseverança. Perseverança. Sabe o que vai acontecer na tua vida? Todo e qualquer empreendimento que você começar, você tem uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de não dar certo. E é aqui que os crentes moloides se perdem. Que eles oram a Deus, Senhor, vou começar algo, então me ajuda, Senhor. Quando vê, puf, não deu certo. Aí eles animam, oh meu Deus, Deus não me ama mais. Abandona. Ou quando dá uma certa dificuldadezinha, abandona. Onde é que está a perseverança? Onde é que está a persistência? A perseverança é um fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz em nós. O cristão tem que ser perseverante. Perseverante. Saiba, você vai começar a fazer algo e vai falhar nisso. E sabe o que você vai fazer? Vai começar de novo nele. E vai falhar de novo. E sabe o que você vai fazer? Começar de novo. E se não der certo, vai recomeçar. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Imagine vocês se Thomas Alva Edison tivesse desistido na primeira vez que ele tentou inventar a lâmpada. Nós estaríamos com candeeiros hoje aqui nessa igreja. Talvez no melhor uns liquinhos a gás. Propano. Perseverança. Como é que você é? Como é que você age na tua vida? Quando você é derrotado, derrotada, você desiste? Abre mão do teu propósito? Ou fica firme no teu propósito? Como é que você age? Como é que é isso? Fica frustrado quando você foi derrotado na primeira batalha? Você sabe? Na Itália, ou no antigo Império Romano, eles tinham os circos, onde davam espetáculos para o povo. Lembra qual era o nome desses circos? Como é que se chamava? Coliseus. Os anfiteatros. E nesses circos, tinham lá os lutadores. Eram chamados de gladiadores. Os gladiadores eram homens que treinavam diuturnamente para a luta. Era questão de vida ou morte, cada luta deles. E muitas vezes eles iam para aquela arena e eles eram derrubados pelos seus adversários. E o que eles faziam? Eles não tinham opção. Ou eles levantavam e lutavam, ou seriam mortos. E eles levantavam, sacudiam a poeira, limpavam o rosto e iam para a luta novamente, pelas suas vidas. Mas não eram só esses homens.
Lá nas arquibancadas, tinham os nobres cidadãos romanos. Obesos, roupas bonitas, trajes reais, estavam nas arquibancadas, aplaudindo o vencedor. Quando o derrotado estava lá com a cara no chão, eles estavam aplaudindo. O tempo passou. Hoje, as agências cinematográficas fazem filmes. Os escritores escrevem best-sellers, enaltecendo a coragem daqueles gladiadores. Você já viu um filme sobre aqueles nobres cidadãos romanos que sentavam nas arquibancadas? Alguém já escreveu alguma coisa sobre eles? Você já leu alguma coisa sobre aqueles nobres romanos que ficavam vendo a luta? Não, né? Isso é legado. Isso é legado. Escute. Quem é você? Você está na arena? Ou está na arquibancada? Quem é você? É um nobre cidadão que gosta muito de assistir ao espetáculo de quem está lutando? Ou você está na luta? Quem é você? Que legado você deixará para os seus filhos? Quantas vezes você já foi derrotado? Está disposto a levantar mais uma vez? E se for derrotado, de novo? Vocês querem saber qual é a grande estratégia de Satanás? Sabia, Búfalo? Satanás tem uma grande estratégia para derrubar o crente. E ele não nos derruba quando nós pecamos. Não é o pecado que derruba o crente. O pecado, nosso Senhor Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário. Está tudo certo com Deus. Ele já derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E o apóstolo João, ele disciplina a igreja dizendo o seguinte: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Não pequem, porque o pecado tem consequências terríveis. Não pequem. Mas ele diz, conhecendo a carnicebilidade do ser humano, a falibilidade do nosso ser, ele disse, mas se alguém, porventura, pecar, temos um advogado perante o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. E ele é o pagamento pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Quando você peca, você confessa e abandona, alcança misericórdia, está resolvido diante de Deus. Já não resta, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, acabou. Mas sabe o que o diabo faz? Você peca uma vez, e tu vai, confessa e abandona. Búfalo. E daqui a pouco, e você sente que Jesus me perdoa. Mas daqui a pouco, somos tão carniças que nós vamos lá e pecamos de novo. O mesmo pecado. E vamos lá e confessamos de novo. E Jesus perdoa? Perdoa. Mas daqui 3 meses, 4 meses, 1 ano, você está reticente. Pecando, confessando, pecando, confessando, pecando, confessando. E sabe o que o demônio faz? Ele chega no teu ouvido, diz, Búfalo, não tem mais jeito. Você é um carnição, cara. Nem peça mais perdão, porque não adianta. E nós passamos a acreditar na voz do inimigo. E deixamos de confessar. E pensamos assim, não vou incomodar Deus. Eu sou tão reticente que eu não vou incomodar Deus. E a vitória de Satanás está aqui. A vitória de Satanás não está no pecado. A vitória de Satanás está em fazer você acreditar que para você não resta mais absolvição. Você é muito reticente e agora Deus não te perdoa mais. Mas chegou um apóstolo de Jesus, já estou encerrando, e disse, mestre, quantas vezes se deve perdoar o pecado do irmão? No dia. Quem era ele? Pedro.
Senhor, se eu perdoar até 7 vezes, está de bom tamanho? Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, como diz o alemão, come here. Não te digo, Pedro, que até 7 no dia, mas 490 vezes. 70 vezes 7. Sabe o que significa isso? Se você cair e levantar a cada 3 minutos. E aí Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Qual é o legado que você tem deixado, meu irmão? Legado de derrota? Quem é você? Gladiador ou espectador? Está na arena? Está derrotado? Levanta, rapaz. Levanta. Limpa o pó. Tira o pó dos olhos. Pega a tua espada e vai enfrentar o inimigo. Não se prostre. Deus não fala com ninguém caído. Levanta do lugar onde você está. Quantas vezes você caiu? Levanta. Levanta ou você vai morrer. O inimigo vai te matar. Que legado você vai deixar? De covardia? De fracasso? Teus filhos vão olhar para você no futuro e vão ver: meu pai é um fracassado, foi um fracassado. Podia ter vencido, mas abriu mão, era um covarde. É esse o legado? Mulher, qual é o legado que vai deixar para os seus filhos? Para as tuas filhas? Coloque-se em pé. Que pena que não podemos ir até às 11. Que pena. Agora que está ficando bom. Para encerrar, o último ponto. Depois do dinheiro, da persistência, a paciência. Seja paciente. Não seja afobado. Tudo tem um tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há um tempo determinado por Deus. Há uma promessa, apegue-se a ela. Seja ousado, haja com fé, mas espere o tempo de Deus com paciência. Bem-aventurado o varão, homem e mulher, que sofre com paciência a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Paciência. O tempo de Deus vai chegar. Está prostrado? Levanta-se. Pega a tua arma. Para cima do inimigo. Para cima do adversário. Não dá moleza não. Você tem um legado a construir. Amém? Satanás tem sussurrado no teu ouvido que não tem mais jeito. Acabou para você? Tem jeito sim. A única derrota que você vai ter é se você acreditar que não tem mais jeito para você. Quer oração? Rapidão. Vem aqui na frente, quero orar por ti.